Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ricardo de Paris. Eu sou o Ricardo e hoje temos mais um capítulo do livro A Chave do Tamanho de Monteiro Lobato. Mas primeiro, curta o vídeo. E se for a primeira vez aqui, inscreva-se e acione o sininho para receber as notificações. Já curtiu? Já se inscreveu? Já assinou o sininho? Então, vamos para a história. Capítulo 2. A chave do tamanho. Na ilustração temos Emília diante de várias chaves para ligar ou desligar alguma coisa. O que será que são? Vamos descobrir. Fium! Quando Emília abriu os olhos e foi lentamente voltando da tonteira, deu consigo num lugar nebuloso, assim com ar de madrugada. Não enxergou árvores, nem montanhas, nem coisa nenhuma. Só havia lá longe um misterioso casarão. Isso deve ser o fim do mundo, e aquela casa só pode ser a casa das chaves. Que possa ter do Visconde? Ergueu-se ainda tonta e aproximou-se do casarão. Certinho. Um grande letreiro na fachada dizia simplesmente isto: Casa das Chaves. Emília esteve algum tempo de nariz para o ar, com os olhos naquelas estranhas letras de luz. Viu uma porta aberta. Enchendo-se de coragem, entrou. Não havia coisas lá dentro. Objeto nenhum, nem máquinas. Só aquele mesmo nevoeiro lá de fora. Mas numa espécie de parede, distinguiu um correr de chaves como as de eletricidade, todas erguidas para cima. Hão de ser as chaves que regulam grandum todas as coisas do mundo, pensou Emília. Uma delas, portanto, é a chave que abre e fecha as guerras. Mas qual? Emília segurou o queixo e refletiu. Pensou com toda a força. Não havia diferença entre as chaves, todas iguaizinhas. Nada de letreiros ou números. Como saber qual a chave da guerra? A única solução é aplicar o método experimental que o Visconde usa em seu laboratório, ir mexendo nas chaves uma a uma até dar com a chave da guerra. Mas as chaves ficavam numa fileira a 8 palmos do chão, fora, pois, do alcance de uma criaturinha de apenas 2 palmos de altura. Como alcançar as chaves? Emília correu os olhos em redor. Não viu nenhuma escada, nem cadeira, nem caixão que pudessem trepar. Não havia sequer uma vara. O remédio seria recorrer novamente ao superpó. Mas se eu cheirar a metade do menor dos grãozinhos trazidos nessa caixa, subo até lá e agarro-me a qualquer uma das chaves. E assim fez. Escolheu o grãozinho de pó menor de todos. Partiu ao meio e aspirou metade. Deu certo. Bastou o cheiro daquela isca de superpó para erguê-la até as chaves, permitindo-lhe pendurar-se numa. Nem precisou fazer força. Bastou o seu peso para que a chave descesse quase até o fim. Mas o que aconteceu foi a coisa mais imprevista do mundo. Tudo se transformou diante de seus olhos e um pano enorme, como todo um circo de cavalinhos, desabou sobre ela. Emília sentiu-se rodeada de pano. O chão era de pano, por cima só havia pano, dos lados pano, pano e mais pano. E com o peso de tanto pano, ela nem podia conservar-se de pé. Ficou deitadinha como achatada, mas era preciso sair dali, ou pelo menos fazer esforço para sair, porque já estava sentindo falta de ar. Você já esteve num lugar assim? Com tanto pano que sentiu falta de ar? Se já, coloque nos comentários aqui embaixo. E começou a engatinhar debaixo da panaria numa cega tentativa de fuga. As dobras eram muitas, de modo que, a cada momento, tinha de fazer rodeios para poder avançar. E foi engatinhando, flanqueando as dobras atrapalhadoras. Às vezes até ficava de pé quando uma dobra maior lhe dava espaço. Emília lembrou-se do labirinto de Creta, onde morava o Minotauro. Você lembra como é que foi? Se lembra? Coloque nos comentários aqui embaixo. Foi recentemente, há poucos dias.
É escuro ali dentro. Nem ao menos aquela penumbra de madrugada de lá fora. Emília teve a impressão de haver passado um século naquele engatinhamento labiríntico. Por fim, divisou em certa direção uma claridade. Deve ser ali a bainha o fim deste maldito pano, pensou ela. E para lá se arrastou. Era de fato a bainha. Emília, já quase sem fôlego, lavada em suor, saiu do labirinto e caiu exausta no chão, com um uff. Ficou algum tempo deitada de costas, os braços estendidos, sem pensar em coisa nenhuma. Primeiro descansar, depois o resto. Ergueu os olhos para as chaves da parede. Não viu na parede chave nenhuma. Que história é esta? Será que as chaves se evaporaram? Firmando a vista, verificou que não. As chaves lá estavam, mas em um ponto muitíssimo mais alto. A parede crescera tremendamente. Parecia não ter fim. Tudo aumentara de um modo prodigioso. E no chão viu uma coisa nova, que não existia antes. Um pedestal atapetado de papel amarelo. Emília achava-se deitada justamente sobre este pedestal. Depois, olhando para o seu corpinho, verificou que estava nua. Que história é esta? Eu, nua que nem minhoca em cima desse pedestal amarelo cheio de riscos pretos, ao lado de uma montanha de pano, e as chaves lá em cima, e tudo enormíssimo? Será que estou sonhando? Pôs-se a pensar com toda a força. Examinou o tapete do pedestal, percebeu que os riscos eram letras, e teve que ficar de pé para lê-las uma por uma. A primeira era um F, a segunda um O, a terceira um S. Chegando à última, viu que formava a palavra fósforos. Em seguida vinha um D e um E, formando a palavra D. E as últimas letras formavam a palavra segurança. Tudo reunindo dava a expressão fósforos de segurança. Será possível? Exclamou Emília consigo mesma. Será que estou em cima da maior caixa de fósforos que jamais houve no mundo? Mas se é assim, então cada pau de fósforo deve ser uma verdadeira vigota de pinho. E como a caixa estivesse aberta, espiou. Não viu lá dentro vigota nenhuma, e sim uma espécie de areia grossa da cor exata do superpó do Visconde. O que será que aconteceu? Neste momento, um raio de luz iluminou-lhe o cérebro. Já sei, isto é a caixa de fósforo que eu trouxe e está do tamanho que sempre foi. Eu é que diminuí. Fiquei pequeníssima e, como estou pequeníssima, todas as coisas me parecem tremendamente grandes. Aconteceu-me o que às vezes acontecia a Alice no País das Maravilhas. Ora ficava enorme a ponto de não caber em casas. Ora ficava do tamanho do mosquito. Eu fiquei pequeninha. Mas por quê? Pôs-se a pensar mais forte ainda. Só pode ser uma coisa, por causa da descida da chave. Logo aquela chave é a que regula o meu tamanho. Regula só o meu tamanho ou regula o tamanho de todas as criaturas vivas? Regula o tamanho de todas as criaturas vivas ou só o das criaturas humanas? Quantos problemas, meu Deus! Pensou. Se todas as criaturas ficaram pequeninas como eu fiquei, então o mundo inteiro deve estar na maior atrapalhação. E com as cabeças tão transtornadas quanto a minha. Mas a guerra acabou. Isso acabou. Pequeninos como eu, os homens não podem mais matar-se uns aos outros, nem lidar com aquelas terríveis armas de aço. O mais que poderão fazer é cutucar-se com alfinetes ou espinhos. Já é uma grande coisa. Pensou. Sim, eu mexi nas chaves do tamanho e todas as criaturas vivas ficaram pequenas. Porque seria absurdo haver uma chave só para mim para minha pessoa. Se houvesse uma chave para cada pessoa nesta sala, deviam existir 3 bilhões e meio de chaves, porque a população do mundo é de 3 bilhões e meio de pessoas. Nota, isso na época que o livro foi publicado. Não coloque isso em trabalho escolar antes de conferir. Pesquise e veja o número atualizado. Logo, a mesma chave serve para todas as pessoas. Logo, toda a humanidade está reduzida e impedida de fazer guerras. Acabei com a guerra. Viva!
Pensou, pensou, pensou. A prova de que esta chave só regula o tamanho das criaturas vivas está aqui nesta caixa de fósforos. Se esta caixa de fósforos também tivesse diminuído, estaria proporcional ao meu corpo, e não imensa como está. A situação era tão nova que as suas velhas ideias não serviam mais. Emília compreendeu um ponto que Dona Benta havia explicado, isto é, que nossas ideias são filhas de nossa experiência. Ora, a mudança do tamanho da humanidade vinha tornar as ideias tão inúteis como um tostão furado. A ideia de uma caixa de fósforos, por exemplo, era a ideia de uma coisinha que os homens carregam no bolso. Mas com as criaturas diminuídas a ponto de uma caixa de fósforos ficar do tamanho de um pedestal de estátua, a ideia de caixa de fósforos já não vale coisa nenhuma. A ideia de leão era de um terrível e perigosíssimo animal comedor de gente. E a ideia de pinto era de um bichinho inofensivo. Agora é o contrário. O perigoso é o pinto. Emília sentiu um friozinho no coração. Começou a desconfiar que havia feito uma coisa tremenda. A coisa mais tremenda jamais acontecida no mundo. Pensou, pensou, pensou. Depois resolveu calcular que tamanho teria. Para calcular o seu tamanho por comparação com as letras das palavras fósforos, posso calcular o meu tamanho por comparação com as letras da palavra fósforos. Essas letras tinham 1/3 de centímetro no tempo em que eu tinha 40. Ora, se eu tinha 40 centímetros, era 120 vezes maior que 1/3 de centímetro. E agora, qual é o meu tamanho em preparação das letras? Para fazer a medição, Emília deitou-se sobre o F e viu que aquele F tinha 1/3 da sua altura. Logo, ela estava reduzida justamente 1 centímetro de altura. E agora? Que coisa! Exclamou. Reduzida a 1 centímetro apenas. Eu que tinha 40. Diminui 40 vezes. Nesse caso, Pedrinho, que tinha 1,40 m e contava tanta prosa, deve estar reduzido a 3,5 centímetros. E o Coronel Teodorico, que tanto se gabava de ter 1,80 m, está reduzido a 4,5 centímetros, do tamanho de um simples gafanhoto. Emília pensava. Que fazer agora? Tenho várias soluções a escolher. Uma é largar tudo como está, outra é levantar novamente a chave e deixar as coisas como eram. Isso me parece melhor. Porque se eu voltar para o sítio desse tamanho, é provável que nem possa atravessar o terreiro. O pinto Sura não sai de lá. Devora-me como se eu fosse uma formiga. Olhou para cima. A chave abaixada parecia muito no alto, 40 vezes mais alta que antes. Mas isso não tinha importância para quem ainda dispunha de quanto superpó. E enfiando a mão dentro da abertura da caixa, Emília apanhou um grão e aspirou. Um pó levou até a altura da chave, mas a sua forcinha diminuída 40 vezes já não dava para mais nada. Nem jeito de segurar na chave teve, a qual lhe apareceu como uma enorme maçaneta de diâmetro igual à altura do seu corpo. O mesmo que a tor de um grande jequitibá para um homem dos antigos. Dos antigos, sim, porque se todos os homens estavam agora tão reduzidos de tamanho quanto ela, quem quisesse referir-se aos homens da véspera tinha de dizer os homens antigos. E me sentou-se em cima daquela enorme tora de jequitibá sem saber como descer. E agora? Pensou. Vou atirar-me, resolveu. Meu peso deve estar igual ao peso de uma formiga saúva e, portanto, se me atirar, devo cair com a leveza de um cisquinho. Além de que, há embaixo aquela montanha de pano. Assim vês, atirou-se em cima da montanha de pano. E foi então que descobriu uma grande coisa. O pano daquela montanha era uma fazenda de enormes ramos de rosas vermelhas, iguais aos ramos de rosinhas do seu vestido, evaporado. E compreendeu tudo. A enorme montanha de pano não era mais que o seu próprio vestido largado no chão. Quando abaixou a chave, sofreu um instantâneo apequenamento, achou-se no meio do vestido,
o qual, sem o apoio do corpo que o sustinha, desabou, dando à minúscula dona lá dentro aquela impressão de circo que vinha abaixo. Que coisa! Exclamou Emília. Aquele imenso pano que formou labirinto em redor de mim era o meu vestido. Felizmente a caixa do superpó estava na minha mão e não no bolso. Se estivesse no bolso, como poderia eu tirá-la agora do seio desta enorme montanha? Que coisa formidável! Emília pensou por mais uns instantes. Tinha de abandonar ali todo aquele precioso pó, apesar de ser o único que havia lá no sítio. Pois como levar de volta a caixa pedestal? Se estivesse vestida, em seus bolsos ainda caberiam algumas pitadinhas. Mas daquele modo, nua, que nem minhoca, o mais que poderia levar era o que coubesse em suas mãos, um grãozinho apenas em cada uma. Mas antes disso, do que nada. E Emília tomou um grão de pó em cada mão, depois aspirou um terceiro grãozinho, fium! Lá se foi pelos ares, de volta ao sítio do Dona Benta. E por hoje é só. Se você gostou, clique em curtir. Adicione esse vídeo aos seus favoritos, compartilhe com seus amigos, traga um novo inscrito para o canal. Ok? Obrigado pela presença, obrigado pela audiência. Até amanhã com mais um vídeo e melhor possível. E um desafio. Coloque aqui embaixo o que você faria se também diminuísse de tamanho e ficasse com 1 centímetro de altura. Aguardo as respostas. Melhor possível.